Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Jefferson Psim e estou eu aqui de novo para dar continuidade nas nossas aulas sobre transferências de calor. E hoje nós vamos falar um pouquinho nessa aula sobre fenômenos de transferência de calor, iniciando pela condução. Então, fazendo uma breve retomada, basicamente nós temos três fenômenos principais de transferência de calor, que é a condução, a convecção e a radiação térmica, certo? E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre a condução. A condução, ela é um processo de transferência de calor que ocorre entre partícula-partícula, molécula-molécula. Ou seja, ela necessita de um meio físico contínuo, né? Ela necessita da presença de material e que essa presença de material seja de forma contínua para ela acontecer. Por quê? Porque necessita obrigatoriamente que o calor seja transferido através dessas moléculas por contato direto. Então, exemplo aqui tem o carinha ali, né, colocando um ferro sobre um braseiro, né, e por um processo de transferência molécula a molécula, ou seja, por condução, né, esse ferro vai começar a aquecer aqui, né, fazendo com que ele queime, né, ou pelo menos sinta a energia, sinta a temperatura em sua mão, tá? Então, de novo, aqui nós temos, né, um exemplo, a condição do calor ao longo de uma barra. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo que demonstra isso. Então, num lado eu tenho uma temperatura T1, do outro lado da parede eu tenho uma temperatura T2, e nesse meio eu tenho moléculas, eu tenho partículas, né? Aqui nesse caso é um gás confinado, ou seja, é um gás que ele não pode se mover. Então, nesse caso, de novo, está acontecendo uma transferência partícula a partícula, através do processo de agitação molecular, né, tendo o fenômeno de condução. Aqui nós temos como se fosse uma rede, né, uma rede de moléculas, ou seja, um sólido. Então, essa primeira bolinha aqui está sendo aquecida, que transfere para as outras e vai transferindo ao longo do corpo. Então, isso que acontece na condução. Muitas vezes se associa a condução como acontecendo apenas em sólidos, né? E isso não é uma verdade. A condução ela pode acontecer em líquidos e gases. Aliás, ela vai acontecer em líquidos e gases, desde que isso esteja dentro de uma... desde que esses líquidos e esses gases eles estejam de certa forma estagnados, ou seja, elas não estejam com movimento, seja esse movimento natural ou forçado. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre convecção na próxima aula, e aí eu vou elucidar um pouquinho o que acontece exatamente num processo convectivo, e aí vocês vão notar que a condução ela está presente no processo convectivo, certo? Então, outro exemplo aqui para vocês, um exemplo ilustrativozinho, né? Deixa eu botar aqui para rodar. Né? Então, aqui uma chama, aquece o metal, aqui nós temos pinos fixados através de uma cera ou algo do tipo, né? E conforme essa energia vai chegando aqui, esse calor vai chegando, esses pinos vão se soltando, tá? Então esse é o processo de condução. A condução de calor ela é descrita pela lei de Fourier, depois nós vamos ver essa lei de Fourier com um pouco mais propriedade, digamos assim, né? Mas ela depende muito do que? De uma constante chamado de condutividade térmica do material. Então vejam que o fluxo de calor ele é proporcional ao produto da condutividade térmica, a área de transferência de calor e o gradiente de temperatura. Tá? Então, de novo, e nesse caso o gradiente de temperatura é entre dois pontos aqui definidos. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Um bloco, onde de um lado eu tenho uma temperatura T1 mais alta, do outro lado eu tenho uma temperatura T2, que está mais baixa do que a temperatura T1,
esse bloco tem uma espessura L, né? Então aqui eu tenho um fluxo de calor. Esse dT dx aqui, ou seja, o gradiente de temperatura, vai ser T1 menos T2 dividido por L aqui, que é o tamanho, a espessura do bloco, certo? E aqui aparece a condutividade térmica, que é uma das propriedades mais importantes quando a gente fala em condução. Tá? Metais são bons condutores de temperatura, certo? Olha o ferro aqui a 300 Kelvin, ele tem 80 watts por metro graus Celsius. Líquidos são condutores, porém não tão bons de energia, tá? Então já baixa aqui para 0,6 watts por metro graus Celsius. E gases são maus condutores de energia. Então aqui 0,03 watts por metro graus Celsius. Tá? Então por isso, por exemplo, que as roupas mais estofadas, digamos assim, elas são usadas como protetores térmicos, né? Como casacos. Né? Então a lã em si não é a lã que tem uma má condutividade térmica, mas o fato da lã ter nos seus interstícios ar, né, reduz em muito a condutividade térmica de um casaco, né? Outro exemplo bem comum, o isopor, né? O isopor expandido. O que é o isopor expandido? Né? É injetado ar no isopor, né? Para que reduza a condutividade térmica do material. Tá? Aqui nós temos então a condutividade térmica de diferentes substâncias. Aqui vale algumas observações, enquanto vocês olham aqui que a maior parte dos sólidos reduz a condutividade térmica com o aumento de temperatura, tá? Os gases é ao contrário, aumenta a condutividade térmica com a temperatura. Por que que isso acontece? Porque o gás, ele, com maior temperatura, ele tem um grau de agitação molecular mais alto. Como as moléculas de gases elas estão livres para se movimentarem, acabam conduzindo mais energia com o aumento de temperatura. Porém, volto a destacar, né? Condutividade térmica aqui da prata, 500 watts por metro Kelvin. Condutividade térmica aqui do hidrogênio, né? O dióxido de carbono, do hélio, na ordem de 0,203 watts por metro Kelvin. Bom, a condução, obviamente, ela é um dos fenômenos de transferência de calor mais importante, ela é super importante no conforto térmico corporal, como eu citei exemplo para vocês. É muito importante na seleção de materiais para empregos específicos na indústria, né? Se eu quero um material que conduza calor, né, eu preciso ter um bom condutor de calor. Se eu quero um isolante, se eu quero que reduza a condução do calor, por exemplo, um isolante térmico, né, eu preciso de um material que tenha baixa condutividade térmica. Uma breve introdução então sobre condução, onde a gente definiu um pouquinho o fenômeno e viu algumas observações a respeito de sua lei, a lei de Fourier, né, e sobre condutividade térmica. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até mais.